Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, nós estamos dando início a mais um dia de aula. E lembrando a vocês que hoje nós temos aula da disciplina de matemática e em seguida inglês com o tio Juliano, tá? Hoje nós vamos falar sobre os poliedros e as medidas de tempo. Só que nós vamos ver as figuras planificando as pirâmides e os prismas. Certo? E o que são os poliedros? Os poliedros são os sólidos geométricos que apresentam figuras planas, ou seja, que são segmentos de reta, certo? E eles podem ser prismas e pirâmides, eles se dividem em prismas e pirâmides. Os prismas, eles têm, as características principais deles são duas bases iguais, eles têm duas bases iguais, e todas as faces deles são formadas por retângulo. Já as pirâmides, eles só têm uma base, são formadas, as suas faces são formadas por triângulos, tá? Eles também apresentam alguns nomes que vai de acordo com a sua base. Então, se nós temos um quadrado, um prisma, uma pirâmide de base quadrada. Se nós temos um pentágono, nós chamamos de prisma ou pirâmide pentagonal. Se nós temos um hexágono, nós chamamos de prisma ou pirâmide hexagonal, certo? Vai depender muito da base. E eles apresentam também as arestas, eles apresentam as vértices e eles apresentam as suas faces. Todas as linhas que ele apresenta são as arestas. Os encontros das linhas nós chamamos de vértices e os seus lados são as faces. Vocês vão ver de acordo com a atividade e de acordo com cada figura que nós vamos vendo durante a atividade. Então, Urbano e a irmã estavam ansiosos para ir ao cinema. Antes de entrar na sessão, pararam para comprar pipoca. Afinal, para eles, cinema sem pipoca é muito sem graça. Observe a seguir as embalagens de pipoca de Rita e Urbano e como podemos representá-las com uma figura geométrica. Aí, ó, está vendo aí a figura, as duas figuras nós temos aqui, tá? Vocês vão dizer o nome dela de acordo com a sua base. Que objetos você conhece nesses formatos? Cite dois de cada tipo. Vocês vão dar exemplos de dois objetos que se pareçam com esses formatos das embalagens acima. Essas figuras são chamadas sólidos geométricos e possuem três dimensões. É altura, largura e comprimento. Questão 2. No terceiro ano, você já estudou que os sólidos geométricos possuem faces, arestas e vértices. Então, volte aos sólidos acima e indique com setas as faces, as arestas e os vértices. Então, ó, no quadrinho aqui ao lado, ele vem trazendo o lembre-se e diz para vocês que a face é cada uma das linhas planas que compõem o sólido geométrico, a aresta é a linha reta em que duas faces se encontram e os vértices é o ponto de encontro de três ou mais arestas. Você percebeu que esses sólidos geométricos são formados somente por superfícies planas, triângulos, quadrados e retângulos? Por essa razão, eles são chamados de poliedros. Conforme você já estudou em anos anteriores, há sólidos geométricos que possuem toda a sua superfície ou parte dela arredondada. Urbano está certo. Esses sólidos não são poliedros, são chamados de corpos redondos. É o caso do cone, do cilindro e da esfera. Que aqui, ó, abaixo ele mostra as figuras, né? Elas têm a superfície arredondada e abaixo a superfície plana. Já a esfera ela tem a superfície toda arredondada. Os poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides de acordo com o número de bases que possui. E o que é a base? Face de um sólido geométrico para a qual se dirigem todas as laterais. Os prismas são os sólidos geométricos formados por dois polígonos iguais, chamados de bases, e por faces laterais retangulares. Como o formato da base pode variar, eles recebem nomes diferentes. Veja alguns deles. Então, alguns exemplos. Prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal e o prisma hexagonal. Tá? Aí, ó, eles estão mostrando aqui, ó, base, olha o que é a base. Ó. Essas linhas retas, né, como ele fala lá, as linhas retas, nós chamamos de arestas. Os vértices
são essas ligações aqui, ó, o encontro de cada linha. E as pirâmides são sólidos geométricos formados por uma única base, que pode ser um polígono qualquer, triangular, quadrangular, pentagonal e entre outros, e por faces laterais como forma sempre triangular. Ó, a base, ó, tá vendo? Mas a forma dela é triangular, então a pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, de base pentagonal e de base hexagonal. 3. Agora responda. A embalagem de pipoca de Urbano tem o formato de um prisma ou de uma pirâmide? Por quê? E por que podemos dizer que a embalagem de Rita tem o formato de pirâmide? Agora que você já sabe os nomes dos sólidos geométricos, volte à página 46 e complete os quadros com os nomes correspondentes, aquele lá do início. Tanto Urbano quanto Rita não viam a hora de terminar de comer a pipoca para que pudessem desmontar as embalagens e observar melhor a sequência de desenhos que aparecia em cada uma das faces dela. Ao desmontar um sólido, podemos enxergar todas as suas faces de uma só vez. Nessa página 49, ele está pedindo para que você pegue uma caixa de embalagem. Então, nós vamos fazer essa página 49 na próxima aula de matemática, que é na terça-feira. Tá? No dia 17, nós iremos fazer essa atividade. Então, vocês vão providenciar uma embalagem para que a gente possa fazer a atividade. Aí ele diz aí, ó, somente com superfícies planas, tá? Pode ser uma caixa de todinho, pode ser uma caixa de leite. Vocês vão ver aí a caixa que vocês têm para que a gente possa fazer essa atividade, tá? E todas elas estão se referindo à embalagem. Então, nós vamos para a página 50. Será que você consegue identificar as planificações correspondentes aos sólidos geométricos que representam as embalagens de pipoca de Urbano e Rita? Ligue cada sólido à sua planificação correta. Aí vocês vão fazer a ligação, olhando, né, observando as duas imagens acima, vão ligar para as de baixo. Questão 9. Agora vai até as páginas 79 e 81. Recorte e monte as planificações dos prismas e da pirâmide de bases quadrangulares. Explore com seu professor todas as características que você aprendeu sobre esses sólidos geométricos. Então, vocês vão recortar e colar para que a gente possa realizar uma atividade com eles. Questão 10. Observe a planificação dos sólidos geométricos a seguir. Identifique quantas e quais são as figuras planas que aparecem em cada um. Aí vocês vão colocar aqui, tá? Ó, letra A, B, C, D, E. E aqui, na questão 11, ele diz, agora que você conheceu algumas planificações de prismas e pirâmides, retome o desenho que fez na atividade 6 da página 49 para representar a planificação da embalagem que você trouxe. Alguma correção precisa ser feita no caderno, no desenho, para que a planificação fique correta? Se a sua resposta foi sim, volte à página 49 e corrija o que for necessário. A página 49, eu vou voltar aqui para vocês, é a da atividade que nós vamos fazer na próxima terça, tá? Então, também essa daqui não precisa. Certo? Aí, aqui, ó, nós vamos encerrar na página 51, certo? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!